Boa tarde a todos e bem-vindos ao terceiro webinar, realizado aqui pelo Gabinete de Apoio ao Estudante, no âmbito do Connecting Emotions Webinar Sessions. Depois de termos realizado algumas sessões que incidiam mais sobre a motivação, dificuldades de concentração e algumas competências de estudo, para potenciar um bocadinho o sucesso no decorrer do ano letivo, encontramos-nos agora já no final do ano letivo e, portanto, trazemos um tema um bocadinho mais transversal a todas as épocas e mesmo a todas as fases da vida. E portanto hoje vamos falar aqui da relação entre a alimentação e as emoções. Muitos de nós se calhar já constatamos que as emoções influenciam realmente as escolhas que fazemos e os nossos hábitos alimentares, mas o contrário também pode acontecer e a alimentação também pode influenciar muito o nosso estado de espírito. E portanto, neste sentido, para a dinamização deste webinar, contamos então com a participação do Dr. Nuno Félix Teixeira, a quem agradecemos desde já a disponibilidade para colaborar connosco, dinamizando aqui este webinar hoje. O Dr. Nuno é professor e consultor de macrobiótica e vai falar-nos hoje sobre a relação entre a alimentação e as emoções, ajudando-nos a compreender aqui melhor esta relação entre o que comemos, o nosso estado de espírito e pronto, tudo isso. E, portanto, apresentações feitas, agradecendo mais uma vez a participação de todos os que estão aqui presentes. Se calhar passo então a palavra ao Dr. Nuno. Olá, boa tarde, obrigado. Obrigado a todos pela presença, obrigado também pelo convite que me foi interessado pelo ISAG e pelo Gabinete de Apoio ao Estudante. É com muito gosto que aqui estou para partilhar alguns conceitos que fui descobrindo nos últimos anos de estudo que tive. Conceitos à volta da alimentação e das emoções e da relação entre a alimentação e as emoções e das emoções e da alimentação. Também é uma relação curiosa. Vou dar um bocadinho de enfoque, de qualquer forma, na apresentação de hoje, na palestra de hoje, na vertente do estudo e na vertente da época de exames, um pouco também para contextualizar e porque uma vez que esta palestra diz respeito ao apoio ao aluno e ao apoio ao aluno em épocas de exame, pareceu-me pertinente fazer assim dessa forma. Portanto, a ideia hoje é falar um pouco sobre a forma como a alimentação e a forma como nos relacionamos com os alimentos e que tipo de alimentos escolhemos pode influenciar a nossa performance, ou performance enquanto estudantes, durante a época de estudo e não só, e fora da época de exames também, mesmo durante as aulas para obter maior concentração. Como é fácil de perceber, grande parte da mensagem vai passar no sentido do fortalecimento do sistema nervoso central, de facilitar a concentração, de melhorar o estado de alerta, promover melhor qualidade de sono. Tudo isso acaba por ser benéfico e ajudar os estudantes quando precisam do seu foco máximo bem potenciado. Vou colocar já aqui a partilhar esta pequena apresentação. Deixa-me só ver aqui como é que tenho que partilhar o ecrã, só um bocadinho. Ok, acho que assim já conseguem ver, correto? Sim, sim. Sim, ok. Começando por falar um pouquinho sobre o meu percurso para contextualizar porque é que eu estou aqui. O meu background não é de todo na área da alimentação. Eu comecei por estudar e trabalho ainda numa vertente mais científica, mais clínica, também ligada à radiologia. Sou licenciado em radiologia, trabalho na radiologia do IPO do Porto há cerca de 23 anos, 22 anos. E não foi só mais ou menos há cerca de 15 anos que descobri a macrobiótica enquanto filosofia de vida, enquanto forma de comer também, a forma de comer inserida numa filosofia de vida. E através da macrobiótica descobri uma maneira, foi-me permitido descobrir de que forma é que os alimentos conseguem influenciar não só o nosso estado de espírito, o nosso estado emocional, como muito daquilo que é a nossa biologia interna. Quero dizer aqui, por exemplo, a macrobiótica foca-se muito no, entre aspas, tratamento de doenças ou restabelecimento de equilíbrio fisiológico da pessoa através da alimentação, através de práticas alimentares mais regradas, mais naturais, mais conscientes. Foi para mim uma surpresa, há cerca de 15 anos, quando comecei a estudar isto. Nunca tinha pensado na alimentação como sendo algo que conseguisse reverter estados mais debilitados de saúde. Conseguia compreender que alguns alimentos mexiam comigo, obviamente. Uns deixavam-me mais relaxados, outros deixavam-me mais estressado, mas não ia muito mais além disso. Tinha uma alimentação e os critérios de escolha da minha alimentação eram meramente sensoriais, digamos assim. Eu comia aquilo que
eu gostava mais, aquilo que me dava mais prazer e não passava muito disso. E foi esse mundo de descoberta de que aquilo que comemos pode efetivamente modificar o nosso interior que me fez apaixonar. E dentro da macrobiótica, uma das áreas em qual eu me especializei, que me levou a dar aulas depois em Lisboa, no Instituto de Macrobiótica, e também em Espanha, quer em Barcelona, quer em Valência, foi a área da alimentação, da saúde e das emoções. Cheguei inclusive a traduzir um livro que versa essencialmente nisso, um livro já bastante antigo, mas acabei por trazê-lo para português, precisamente para trazer esse assunto um bocadinho mais à baila e trazê-lo mais à comunidade pública em geral. A primeira noção que eu vou deixar aqui e vou pegar nesta frase muito conhecida que é: somos o que comemos. Há uma frase muito conhecida que diz: somos o que comemos. Mas na verdade nós não damos muita atenção àquilo que comemos. A gente gosta de alimentos mais doces, ou mais salgados, ou mais intensos, menos intensos. Temos alimentos prediletos, outros nem tanto, alguns que variam de acordo com a altura do ano. Mas na verdade poucas vezes pensamos nesta questão de somos o que comemos. E quando eu vi esta frase, honestamente dizia-me muito pouco. Acredito que também diga pouco às pessoas e a alguns alunos do ISAG, efetivamente, tendo em conta também a idade e o estadio da vida deles, estas interrogações acabam muitas vezes por surgir mais tarde na nossa vida. A primeira noção que me levou a pensar que somos o que comemos foi de que forma é que efetivamente a comida se transforma no nosso ser, na nossa personalidade, ou pode modificar a nossa personalidade. E este esquema que eu vou trazer aqui, que começa precisamente no ambiente, é um esquema que eu acho que é tão essencial, tão fácil de perceber, tão básico, que devia ser lecionado desde a primária até a universidade, ou pelo menos começar na primária e depois reforçar pelo menos na universidade. E na verdade não é feito. Tudo aquilo que comemos vem do ambiente, e aqui começa, ok? Literalmente tudo comemos. O hambúrguer de McDonald's ou a salada mais fresca do restaurante mais biológico, tudo vem do ambiente. O ambiente dá-nos efetivamente tudo, dá-nos tudo aquilo que nós comemos, toda a nossa alimentação. Seja ela física, seja mesmo a parte líquida, mesmo o ar, o próprio sol. Essa alimentação, através da digestão, que é esse processo físico e químico, através do qual nós transformamos a comida em fonte de energia, em algo que pode ser aproveitado no nosso corpo para gerar energia e gerar atividade, vitalidade. A digestão, dizia eu, é um processo, talvez o processo mais importante, aquele que eu me vou focar um pouco mais aqui, é o processo através do qual os alimentos se transformam em algo muito essencial para nós e que nós damos conta, que é o nosso sangue. E talvez seja nesta seta aqui, nesta última que eu tivei, que está a parte mais importante e que muitas vezes é mais negligenciada por todos nós. Na verdade, todos nós, a partir do momento em que ingerimos algo, no máximo 1 hora, 2 horas depois, aquilo que nós comemos transformou-se literalmente em nós. Não há volta a dar em relação a isto. Porque a partir do momento em que na digestão, nomeadamente no intestino delgado, os alimentos passam para o nosso sangue, eles fundem-se literalmente connosco e a comida passa a ser nós. Não há nada mais intrínseco a nós do que o nosso próprio sangue que circula no nosso corpo. E como circula no nosso corpo, vai literalmente a todos os tecidos e todos os órgãos. Isto nós conseguimos perceber. Okay? Portanto, vai irrigar o fígado, vai irrigar os pulmões, vai irrigar tudo. Portanto, esse sangue nutrido com a comida que nós comemos, 1, 2 horas antes, às vezes muito menos, eu vou dar já um exemplo a seguir, acaba por nutrir todos os nossos tecidos e os nossos órgãos. Muitas vezes nós não nos lembramos, mas dentro dos tecidos e dos órgãos está também o sistema nervoso. Portanto, o nosso sistema nervoso é constantemente banhado, irrigado, nutrido, como quisermos entender, por este sangue que, por sua vez, é transformado pelos alimentos que nós acabamos de comer. E é aqui que se dá a grande parte da transformação também, porque dependendo da forma como comemos, os alimentos que nós comemos, vai fazer com que o nosso sistema nervoso haja ou percepcione o meio ambiente de forma diferente. Esta última parte, que encerra o ciclo, pode muitas vezes não ser muito perceptível ou fácil de perceber, mas eu vou dar aqui um exemplo fácil, que eu acho que é bastante exemplificativo, bastante fácil ajuda bastante a entender esta questão. E tem a ver com um alimento que não demora 2 horas até chegar ao nosso sistema nervoso. E vou falar essencialmente do álcool. Nomeadamente para a comunidade estudantil, alguma parte da comunidade estudantil pode ter noção de que isso pode acontecer, mas quase todos nós temos essa experiência. Quando nós ingerimos álcool, o álcool, quando é ingerido,
passa para o nosso sangue muito rapidamente. A absorção do álcool é extremamente rápida e mais rápida, tão rápida é a absorção como a passagem do álcool do sangue para o nosso sistema nervoso. Então, uma das situações que acontece e que vai ajudar a explicar porque é que existe esta alteração da ação e da percepção do meio ambiente, é um exemplo típico que eu muitas vezes nas aulas, que é daquela pessoa muito tímida, completamente contraída, bastante tímida, que está numa festa e que não interage com ninguém e que sente que o ambiente é bastante agressivo para ela e que está bastante contraída e que assim que bebe um bocadinho de álcool, sem perceber que esse álcool vai alimentar o seu sangue e vai alterar o seu sistema nervoso, assim que bebe esse álcool, começa a ficar desinibida e começa a tornar-se sociável e a falar com toda a gente e de repente passa de estar num cantinho a dançar com toda a gente e a falar e ficar até muitas vezes eufórica. Isto acontece efetivamente porque esse alimento, o álcool, que é bastante específico neste caso, atinge e passa uma barreira no cérebro, uma barreira chamada barreira hematoencefálica, que é suposto proteger o nosso cérebro, mas não protege do álcool. Por isso é que não se deve beber álcool muitas vezes com medicação, porque acaba por influenciar também isso. Este é um exemplo que eu dou muitas vezes porque há uma ação imediata. Esta ação imediata com álcool, que acontece passado muitas vezes 1 minuto de se beber o álcool, dependendo da quantidade e do grau de álcool que tem a bebida, esta reação imediata é mais facilmente percebida por nós. E conseguimos perceber como é que nós modificamos o comportamento e ficamos mais faladores, mais desinibidos, mais relaxados de imediato. Outras relações, obviamente, acontecem com todos os alimentos. Não acontecem tão de imediato e, como tal, nós não temos essa noção, não temos essa percepção. Só deste exemplo do álcool, precisamente porque a reação é muito mais rápida, porque atinge o sistema nervoso de uma forma muito mais rápida. A ideia aqui muitas vezes é perceber, ok, o álcool aqui deprime bastante o sistema nervoso, faz com que a pessoa fique bastante relaxada. Outros alimentos há que contraem demasiado o sistema nervoso, fazem com que a pessoa fique muito mais agitada, com muito mais stress. Outros têm uma ação mais parecida com a do álcool, e é acerca dessa ação dos alimentos no sistema nervoso que eu vou falar um bocadinho nos próximos minutos, para depois, se alguém tiver alguma questão, colocar, está bem? Vou começar por falar da noção de equilíbrio e de stress. E é aqui que nós estamos a falar, ou seja, acho que o stress pode ser nosso amigo, e acho que nós precisamos todos de um bocadinho de tensão na vida para nos levar do ponto onde nós estamos ao ponto onde nós queremos chegar, precisamos dessa tensão. Obviamente que o stress, aquele stress que nós nos referimos muitas vezes, é quando nós ultrapassamos um bocadinho o ponto para o qual fomos desenhados ou estávamos preparados. E muitas vezes esse stress é inimigo da nossa performance, é inimigo da performance em exames, é inimigo da performance na altura das aulas, porque não nos conseguimos focar e aprender, é muitas vezes inimigo durante os próprios exames, não só na preparação, mas durante os próprios exames. Sendo um dos principais amigos das conhecidas brancas, quando nos dá uma branca durante o exame, porque estávamos tão contraídos, tão estressados, que tivemos aquela branca e ficamos sem qualquer tipo de memória acessível no momento. Vou falar também da ligação entre cérebro e intestino, uma ligação não muito conhecida, mas vou falar, cada vez mais estudada dentro da comunidade científica. Vou falar então depois dos alimentos que destabilizam o sistema nervoso, ou que têm o potencial de estabilizar, nem todos reagimos da mesma forma a esses alimentos, e dos alimentos que nutrem favoravelmente o sistema nervoso, que eu acho que é esses que a maior parte das pessoas estão à espera de ouvir. Obviamente que há também o exercício físico, não vou falar nisso, mas o exercício físico ajuda imenso também, e acho que é uma forma também de nutrirmos o nosso corpo, é dar-lhes movimento. O corpo foi feito para movimentar-se, e na verdade quanto mais sedentários nós tivermos, mais baixo vai ser o nosso metabolismo, mais lento vai ser o metabolismo, perdão, mais lentos vamos também ficar, e mesmo a nossa postura perante o estudo e perante a vida é alterada. O sono, ok? Portanto, tão importante como a atividade, o alimento, a nutrição, o sono também é importante, o descanso é muito importante. Não sei se alguém falou nas vossas palestras do Connecting Emotions aqui acerca desta questão do sono, mas é extremamente importante o sono, ou seja, a qualidade do sono, o tipo de sono as horas de sono que as pessoas que dormimos, e o respeitar a vontade do nosso corpo em dormir é extremamente importante. Não vou abordar aqui, mas deixei aqui como adenda. Vou falar também no final desta palestra sobre a expressão emocional, que é uma parte da alimentação do nosso corpo que eu acho que é muito importante. Uma coisa muito básica, muito essencial, mas vou falar a seguir. Comecei então pela parte do stress. Quero começar pela noção de equilíbrio. O equilíbrio, ao contrário da maior parte das pessoas, é um estado dinâmico. E nós, na verdade, nunca estamos completamente em equilíbrio, ou sempre em equilíbrio. Estamos num estado dinâmico. Muitas vezes passamos por um ponto de equilíbrio, mas estamos sempre constantemente a mudar. Há um estado dinâmico no qual o mais importante e aquilo que nos faz mais felizes e sentir com mais vitalidade
é quando nós fluímos dentro desse estado dinâmico com o mínimo de stress, ou seja, quando nós despendemos o mínimo de esforço ou de tensão para realizar uma tarefa. A título de exemplo, subir uma escadaria ou lance-escadas. Quando nós conseguimos subir um lance-escadas com um mínimo de esforço, um mínimo de tensão, fazemos-lo sem qualquer tipo de problema e sem pensar sequer em utilizar o elevador como alternativa. Quando nós já estamos cansados, quando nós não dormimos bem, quando nós nos alimentamos de forma errada, muitas das vezes perante a escadaria e o elevador, optamos inconscientemente pelo elevador. Okay? Porquê? Porque já existe algum stress interno, algum cansaço, e associamos a subir a escada a stress, a tensão, e não o fazemos. A sensação consciente de plenitude vem dessa fluidez, desse viver, entre aspas, com um mínimo de stress. Quando digo com o mínimo de stress, não digo sem stress. O stress, mais uma vez, eu volto a dizer, é importante. A tensão é importante, sem dúvida alguma. A noção de stress. Eu deixo aqui uma noção de stress muito rápida. A noção básica de stress é esta. É um grau de deformidade sofrido por um material quando submetido a um esforço de tensão para além dos limites para os quais foi desenvolvido. E a noção básica de stress essencial de stress surgiu muito mais em construção civil, em arquitetura e dizia respeito muito mais a edifícios do que propriamente ao nosso corpo humano. Mais tarde houve um médico, o Sr. Hans Selye, que transpôs esse termo para a biologia e para a medicina e que significou o esforço de adaptação do organismo para enfrentar situações que considera ameaçadoras à sua vida e ao seu equilíbrio interno. E aqui dou como exemplo um exame, okay? A época de exames. A época de exames é muitas vezes vista como uma altura em que nós estamos sob avaliação e essa avaliação sobre a qual à qual estamos sujeitos é uma destas situações que consideramos muitas vezes ameaçadoras à vida e ao nosso equilíbrio interno. Então a forma como nós nos adaptamos e a facilidade com que nós nos adaptamos a esse stress diz muito da forma como nós nos temos nutrido, e vou falar disso já a seguir. Há esta noção que eu quero deixar, então, da ligação do cérebro e intestino. E quando digo intestino, digo a parte que absorve a nossa alimentação, ou seja, aquela altura em que o nosso alimento passa literalmente para o nosso sangue. Quando falo em intestino, a maior parte das vezes o que eu quero falar é sangue, ok? É o intestino que é responsável pela formação do nosso sangue, ponto final mesmo. Tudo está interligado, é o nome do holístico, ou seja, que o corpo visto como um todo. E sabe-se hoje em dia que o sistema entérico, que é um sistema ligado, faz parte do nosso sistema nervoso, funciona de certa forma como um cérebro dentro dos nossos intestinos. Há algumas teorias que dizem que o intestino e a forma de intestino, nomeadamente o intestino delgado, que está aí na imagem, tem uma forma até parecida com o próprio cérebro, digamos assim. Mas sabe-se que essa correlação existe. A título de exemplo, qualquer um de nós que já tivesse passado por stress na época de exames, reage muitas vezes com repercussões na nossa parte intestinal, na relação com o nosso trânsito intestinal. Ou seja, sabemos aí que quando nós estamos muito estressados, o nosso trânsito intestinal sobe algumas influências. Mas, geralmente, a nossa percepção não passa muito além disso. Há uma recente investigação, há muita investigação mesmo feita nos últimos 10 anos, pelo menos, que aponta para a ligação entre as bactérias no intestino, não só a quantidade, mas a qualidade das bactérias no intestino e a doenças como o autismo e a depressão. Portanto, doenças naturalmente associadas ao nosso sistema nervoso e à forma como nós nos relacionamos com o meio ambiente. Eu vou dizer aqui uma coisa que pode parecer chocante, mas é verdade. Nas consultas, eu faço consultas de orientação alimentar e de estilo de vida associadas à macrobiótica. Nunca tive um caso de depressão, de pessoa com depressão clínica severa, que não tivesse também prisão de ventre. Todas as pessoas, e foram largas dezenas, com depressão clínica mais forte, que todas, até hoje, pode haver exceções no futuro, não tenho dúvidas, mas até hoje há uma regra que todas elas têm prisão de ventre, que é super curioso. É muito interessante notar essa associação entre depressão clínica forte, mais crónica, e a prisão de ventre. Acredita-se que estes micro-organismos, essa microbiota, que hoje está muito em voga falar da microbiota, são capazes de enviar sinais, comunicam com outras células, ao mesmo tempo capazes de interpretar e modificar aos estímulos ambientais. Portanto, a maior parte das vezes, quando nós temos um intestino forte, essa é mesmo essa, ou seja, dizemos também, utilizamos a expressão povoado por bactérias boas, em vez das bactérias más, somos seres capazes de reagir mais rapidamente às adversidades do meio ambiente e também muitas vezes isso traduz numa imunidade mais forte. 70% das nossas defesas, incrível, está no nosso intestino, e 95% da serotonina, que é a hormona que regula a nossa felicidade, o nosso bem-estar, é produzido também no intestino. Ou seja, quando o nosso intestino está bem, nós efetivamente estamos bem. Quando o intestino não está bem, nós estamos de alguma forma a reagir sob stress às situações. Muitas vezes sob uma capa de boa disposição, mas a reagir sob stress
às situações, pelo menos através de bastante esforço. Uma das ligações, não única, mas uma das ligações mais interessantes e mais conhecidas entre o cérebro e o intestino é uma chamada autoestrada de 2 vias, e é efetivamente o maior nervo do nosso organismo, chama-se nervo vago. Daí que algumas pessoas já tinham ouvido falar numa reação vagal. Há pessoas que têm uma reação vagal, que têm desmaios, têm até idas à casa de banho muito, muito urgentes, ou vômitos, e alterações do estado de consciência com essa reação vagal, que tem mesmo a ver com esta questão, com esse nervo que une o nosso cérebro ao intestino. Portanto, temos destas duas situações. Do lado esquerdo, um sistema nervoso saudável, permite equilíbrio, foco, concentração, memória, boa prestação nos exames, boa concentração nas aulas, sem grande esforço, ok? Sem grande esforço. E nesse caso há uma função saudável do sistema nervoso, o funcionamento regular do intestino, existem níveis normais de células inflamatórias, existem também mediadores e microbiota intestinal saudável, algumas inflamatórias, mas muito mais bactérias saudáveis. Do outro lado, temos uma situação com o sistema nervoso disfuncional, em que há stress, há doença, há predisposição para a doença, e nesse caso há sempre alterações de comportamento de cognição, emoção, mais irascibilidade, a pessoa fica com menos tolerância, muitas vezes há desadversidades, até os próprios comentários dos colegas, e isso muitas vezes reflete um funcionamento anormal do intestino. E nesses casos o que acontece mesmo é que existem níveis aumentados de células inflamatórias, ou seja, há mais células inflamatórias, mais bactérias más, se quiserem assim, e menos bactérias boas, a chamada disbiose, ok? Digamos que nesse caso é o que se costuma dizer que a nossa microbiota, a nossa população está desregulada. A população de bactérias, digo. Passamos então para os alimentos que possuem o potencial de destabilizar o sistema nervoso. No fundo, aqueles que, ou também definidos por aqueles para os quais não fomos feitos para digerir sem stress. São alimentos que eu vou elencar aqui, alguns deles, aliás, quase todos eles nós conhecemos, são conhecidos. Nós ingerimos todos eles. Agora, grande parte das vezes, não estou a dizer sempre, mas grande parte das vezes, para os digerir despendemos algum stress. Temos que fazer algum esforço. A digestão fica mais pesada, ou ficamos mais sonolentos, ou ficamos mais infartados, ou ficamos mais inchados, ou temos cólicas. Tudo isso são sintomas de stress digestivo. E o que eu digo muitas vezes, até durante as consultas, é que não existe stress digestivo sem stress mental. Sempre que há stress digestivo, há stress mental. Há sempre uma ligação à parte mental e lá está, a sensação de infartamento, nós não gostamos, fazemos uma cara feia, literalmente. Portanto, há sempre uma reação do nosso sistema nervoso. A maior parte das vezes nós tentamos distrair e seguir em frente e continuar com o nosso dia-a-dia apenas para não notar isso. Mas esses são alguns alimentos, alguns dos que estão aqui a ouvir, os alunos que depois vão ouvir a gravação, vão se reconhecer em alguns desses alimentos. São alimentos que alteram o nosso sistema nervoso, alguns deles nós até utilizamos para estimular o nosso sistema nervoso e pode funcionar, como é o caso do café, que eu vou falar a seguir, como estimulante do sistema nervoso em altura de exames, mas utilizá-lo como muleta sempre pode ser mesmo prejudicial. Começo pelos alimentos de origem animal. Eu não sou vegetariano, não sou vegan também, tenho uma alimentação assente em base vegetal, não exclusivamente assente em base vegetal. Sei perfeitamente que sempre que como algum produto de origem animal, a minha digestão é um bocadinho mais pesada. Demora mais tempo a fazer digestão e por conseguinte noto que há algum stress digestivo associado. Não sempre, nomeadamente se eu mastigar bem, é outra noção, se mastigar bem os produtos de origem animal, consigo neutralizar um bocadinho esse stress digestivo decorrente da ingestão dos produtos animais, carne, peixe, tecidos, algumas pessoas ovos também. Mas todos nós sabemos que há pessoas que já não gostam de comer muita carne porque pesa-lhes muito no estômago. Há pessoas que nem carne nem peixe, há pessoas que não toleram mesmo laticínios porque o estômago reage. Tem a ver também pode ser uma alergia, uma intolerância à lactose, por não produzirem lactase ou outro tipo de situação. Mas, por norma, quando uma pessoa tem algum stress digestivo ou tem algum problema de sistema nervoso e descontinua ou deixa ou evita pelo menos a ingestão de alimentos de origem animal, as melhoras são significativamente rápidas e bastante positivas. O glúten, e aqui é um problema moderno, digamos assim, muito recente, que as pessoas dizem, as coisas que como glúten não me sinto muito bem. É tido hoje em dia como um inimigo para algumas pessoas mais sensíveis ou que têm alguma sensibilidade ao glúten. Algumas delas, as pessoas com doença celíaca têm mesmo intolerância, outras pessoas têm alguma hipersensibilidade ao glúten, grande parte das vezes, e eu fui um desses casos, por comer excesso de produtos com glúten, nomeadamente excesso de produtos com glúten de má qualidade.
e essa é uma das questões, ou seja, o trigo e o pão moderno não têm nada a ver com o trigo e o pão de há 40 anos atrás. O tipo de fermento que é utilizado é substancialmente diferente, mas, felizmente, hoje em dia, pelo menos nas grandes metrópoles, o Porto é uma delas, estamos rodeados de pequenos produtores de pão de qualidade, de pão com fermentação lenta, chamado pão tradicional de fermentação lenta, que já permita que as pessoas que têm alguma intolerância ao glúten, ou que pelo menos quando comem qualquer produto com glúten, tendem a reagir com stress digestivo e problemas até de concentração, o chamado brain fog, ou confusão mental, que advém de comer isso, dificuldade em concentração. Estou-me a lembrar agora de um caso muito famoso, que é o caso do tenista que ganhou agora recentemente o torneio do Wimbledon, que é o Novak Djokovic, que tinha uma intolerância ao glúten e que só conseguiu atingir as performances que permitiram ser hoje possivelmente o melhor jogador de sempre. É polémico, mas pode ser. Depois de resolver a questão e de ser detectado que tinha uma intolerância ao glúten. É muito interessante, ele tem um livro chamado Serve to Win, uma autobiografia dele em que ele explica precisamente o que é que pode fazer. Curiosamente, ele hoje e a família dele hoje têm uma cadeia de pizzarias na Sérvia em que fazem pizzas sem glúten. É interessante ver isso. O açúcar. E aqui o açúcar tem um asterisco, e se virem um asterisco em baixo tem a ver com o facto do açúcar não ser considerado um alimento. O açúcar nem sequer está na roda dos alimentos ou na pirâmide alimentar, porque não é um alimento, portanto tem zero valor nutritivo. É utilizado muitas vezes para intensificar sabores, para fazer com que os alimentos ou os produtos sejam mais facilmente consumidos ou sejam mais apelativos ao nosso paladar. Isto está incluído em todo lado, doces, pastéis, refrigerantes, congelados, está literalmente em todo lado. Felizmente hoje em dia já há uma preocupação grande em evitar alimentos com açúcar. O açúcar é essencialmente, do ponto de vista químico, um ácido, portanto apesar de muitas vezes até cair relativamente bem no estômago, é algo que acidifica e promove inflamação nos nossos tecidos. E se a pessoa já tem alguma base inflamatória ou algum problema intestinal inflamado ou algo do género, ingerindo produtos com açúcar vai notar que essa inflamação é ativada ou é piorada. Não é? O álcool, ok, o álcool, vou dizer aqui uma coisa, o álcool é um açúcar, ok, portanto é também um alimento fermentado, é um açúcar, tal como o açúcar, em relação ao açúcar, só voltando aqui um bocadinho atrás, em relação ao açúcar, há um documentário fabuloso acerca dos efeitos do açúcar que se chama Fed Up, podem ver na internet e penso que também no Netflix. Em relação ao álcool, é uma bebida socialmente aceita, muito, muito difundida, tem os seus efeitos, a maior parte das vezes de relaxar, e eu posso dizer, pronto, sou totalmente a favor de que depois de fazerem um exame, se quiserem juntar-se com a família para brindar ou ter ultrapassado essa fase, ou até para comemorar algo, beber um copo de alguma bebida alcoólica para poder relaxar e promover o efeito de relaxar, depois da tensão toda acumulada pelo stress, pode ser benéfico, mas lá está, é algo para ser utilizado em alturas de festas e sempre foi utilizado em alturas de festas e não de uma forma regular. Aqui a questão é que quando nós utilizamos algum destes alimentos que eu estou aqui a mencionar de uma forma regular e não como algo esporádico, como algo só utilizado em épocas festivas, isso sim pode alterar o nosso sistema nervoso de uma forma crónica, sempre. Adoçantes químicos também não são considerados um alimento, e neste caso muitas vezes há alimentos que dizem, ou produtos que dizem que não têm açúcar, mas têm edulcorantes, têm aspartame, têm qualquer tipo de adoçante artificial, químico, que tem muitas vezes o mesmo efeito, mas pior. Aliás, o aspartame era conhecido por ter efeitos laxantes, para terem noção, as pessoas que consumiam muito aspartame, aliás, se vocês virem produtos que tenham aspartame como adoçante, diz lá mesmo, pode provocar efeitos laxantes se consumido em demasia. Portanto, aqui está demonstrado a relação que existe entre adoçantes químicos, neste caso, e o trânsito intestinal. O café. Ok, porque o café é visto como algo que desperta a pessoa. Sim, e na verdade desperta. A maior parte das vezes o despertar é um despertar, mas que não permite grande foco. Há pessoas que reagem muito bem ao café, há pessoas que não reagem assim tão bem ao café. Tem a ver com os receptores que têm no fígado, há pessoas que têm determinado tipo de receptores no fígado. Por exemplo, eu tenho aquele tipo de comportamento, eu não posso tomar café a partir das 4 da tarde, caso contrário, só durmo para às 2 da manhã, fico desperto, perfeitamente desperto. Há pessoas que conseguem tomar café antes de ir para a cama e não há problema nenhum. Até hoje a investigação aponta que esses casos têm a ver com os receptores específicos que existem no fígado, que grande parte das pessoas, talvez 70, 60% das pessoas têm uns receptores que fazem com que sejam hiperreativas ao café. E outras não, tomam café quase como se fosse água, sem grande problema.
As pessoas que são hiperreativas ao café, o que acontece é que ficam com o chamado stress adrenal, o stress das suprarrenais, o adrenal stress. Que significa o quê? Basicamente o café faz estimular as nossas suprarrenais e faz com que nós entremos em estado de alerta. E é por isso que quando tomamos café começamos a estudar mais, porque basicamente ficamos em estado de alerta, ficamos em sobressalto. Isso é muito interessante em alturas de perigo, efetivamente, em que isso pode ser interessante, mas quando nós nos habituamos a ativar esse sistema no nosso organismo, pode vir a ser prejudicial. Até porque depois o nosso corpo deixa de reagir ao café da mesma forma e deixa de reagir às situações de stress da mesma forma, porque lá está, é quase a história do Pedro do Lobo. Chá preto e outras bebidas estimulantes, pela mesma razão, não tão intensa como o chá, mas são bebidas estimulantes que estimulam o nosso sistema nervoso. Quando utilizados esporadicamente, tudo bem, quando utilizado de uma forma rotineira e sem grandes cuidados, pode vir a ser prejudicial mesmo. Drogas, obviamente, neste caso aqui são até mesmo medicamentos e barbitúricos que se podem tomar para aumentar o estado de alerta e o foco. Se utilizares de uma forma vigiada, sob conselho médico, tudo bem. Como muleta ocasional, tudo bem, nomeadamente para o estudante, pode vir a ser necessário, okay? Mas caso contrário, não. Acho que é muito mais favorável insistir nos alimentos que eu vou falar a seguir e promover um bom estado físico e do sistema nervoso que permita encarar a altura de stress natural dos exames com outro tipo de arcabouço, utilizando uma palavra muito daqui do Porto, do que estar totalmente desequilibrado e depois recorrer a mais drogas que acabam muitas vezes por desequilibrar mais a montante. Então, alimentos que nutrem o sistema nervoso, alimentos que digerimos sem grande esforço. Estes fazem a base da macrobiótica e, curiosamente, fazem a base também da nossa pirâmide alimentar aqui em Portugal e a base da pirâmide alimentar da Harvard, que eu vos vou mostrar a seguir. São alimentos pouco processados, ou seja, mais integrais, menos refinados possível. Aqui diz respeito, por exemplo, os cereais integrais são muito diferentes do que comer farinhas. É muito diferente comer arroz integral do que comer um pão branco. É substancialmente diferente. Alimentos pouco processados, do clima e da época. Ou seja, alimentos que estão que crescem no nosso meio ambiente, no nosso clima temperado, são aqueles que mais favorecem o fortalecimento do nosso organismo e a capacidade do nosso organismo de se adaptar precisamente a este ambiente. A título de exemplo, agora está um calor desgraçado lá fora, hoje, e para a memória, hoje foi um dos dias mais quentes do ano, vai ficar aqui gravado. Hoje é um dia em que nós eventualmente até podemos consumir produtos e alimentos típicos de climas tropicais. Hoje sim, há uma semana atrás não. Há uma semana atrás, com 23 graus e com nortada aqui no Porto, consumir alimentos de origem tropical ia fazer com que nós perdêssemos calor e ficar muito mais sujeitos e muito mais suscetíveis ao efeito nefasto, quer do frio, quer do vento. Daí que os alimentos que a natureza produz em determinada época são aqueles que ajudam o nosso corpo a adaptar-se, e já falamos da capacidade de adaptação e da gestão do stress como recurso disso, precisamente para a mesma época. Devemos comer os alimentos de inverno, comer alimentos de inverno, de verão, comer alimentos de verão, primavera a mesma coisa, outono a mesma coisa, ou seja, é toda uma aprendizagem, que devia ser uma aprendizagem de base que todos nós devemos ter, que na verdade não temos, acabamos por aprender ao longo da vida, mas são estes. Dentro destes alimentos, e as pessoas muitas vezes perguntam, quer dizer, se eu devo evitar ou comer menos carne, menos peixe e menos arroz branco, menos batatas, menos fritos, e, pá, o que é que eu como? É uma das questões que me colocam muitas vezes. O que é que eu como se me tiram isso, não é? Se eu não posso beber refrigerantes, o que é que eu bebo? A base essencialmente pode ser cereais, vegetais e leguminosas. As leguminosas entram aqui como o maior representante do lado proteico do reino vegetal, e é sempre uma preocupação hoje em dia, não é? Onde é que eu tenho a proteína? Embora se saiba e é sabido também por nutricionistas que a quantidade de proteína que nós devemos ingerir diariamente não é assim tão elevada, não precisamos assim tanta proteína quanto isso. Ela é mesmo bastante valorizada na nossa sociedade. As leguminosas são uma excelente fonte de proteína. Há pessoas, obviamente, que não conseguem assim tão bem assimilar as leguminosas. Uma das causas, primeiro, é porque não sabem cozinhar, outras é porque não mastigam. Na verdade, nós habituamos-nos a comer alimentos e a mastigá-los muito pouco. Quando nós não trituramos os alimentos aqui na boca, basicamente o que acontece é que os alimentos vão mais inteiros para o estômago e o que acontece? O estômago vai ter mais trabalho, lá está, mais stress, a digerir aquilo que a nossa boca não pôde digerir. Portanto, a primeira dica que eu deixo aqui é mastigar muito bem.
E, na verdade, quando nós mastigamos bem os nossos alimentos, isso depois vai nos ajudar também a digerir e a mastigar, muitas vezes, tudo aquilo que nos é transmitido nas aulas. Okay? Há uma relação entre a nossa assimilação de alimentos e a nossa assimilação do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista de novos conceitos nas aulas. Kuzu, eu coloquei aqui, de propósito, ok? É um alimento muito estranho, para a população em geral. É uma raiz, na verdade no Oriente é uma praga, cresce em muitos sítios, mas é uma raiz com uma capacidade extraordinária de regular o trânsito intestinal e de regular a atividade do intestino. Quero com isto dizer que é uma raiz parecida quase com amido de milho, é um amido também, e que geralmente se o intestino está demasiado inflamado e se a pessoa está demasiado agitada, tomando bebidas com kuzu, e há bebidas feitas de forma específica para isso, bastante simples, mas são muito específicas, ele consegue relaxar o nosso sistema nervoso. E da mesma forma, se ele estiver demasiado relaxado, o kuzu pode reativá-lo, e pode estimulá-lo, e pode dar vida. É muito interessante, é mesmo um modulador, é mesmo literalmente um modulador do trânsito intestinal e da atividade do intestino. Okay? A mesma questão da atividade mental. Okay? Pode ser utilizado para recuperar de estados de anemia, por exemplo, e ao mesmo tempo pode ser utilizado para relaxar a pessoa à noite. Funciona para os dois lados, é fantástico. As algas são fantásticas, as algas são vegetais do mar e podem ser vistas, grosso modo, vá lá, como elementos de detox do nosso sangue. Da mesma forma que as algas limpam os oceanos, é uma analogia interessante, limpam também o nosso oceano interior, o nosso sangue. Excetuando situações em que as pessoas têm condições associadas à tiroide, em que devem consumir algas com alguma moderação, e deve ser visto caso a caso, a inclusão de algas na alimentação pode favorecer imenso, não só a parte de fortalecimento do nosso sangue e do nosso intestino, como também o aporte de minerais. Okay? O tipo de minerais que as algas têm são muito facilmente absorvidos pelo nosso organismo. E depois os alimentos fermentados. Os alimentos fermentados são aqueles que têm estas bactérias boas que iam povoar o nosso intestino, que nós vimos 2 ou 3 slides atrás, em que vimos as bactérias boas, sistema nervoso forte, bactérias más a sobrepovoar relativamente às bactérias boas, sistema nervoso mais fraco. E esses alimentos fermentados são aqueles que permitem trazer mais bactérias boas para o nosso organismo. São eles os picles caseiros, não confundir, por favor, com aqueles picles de frasco que há no supermercado, a maior parte deles muito ácidos e até muitos com açúcar. Okay? Portanto, uma outra coisa que eu aconselho é ver mesmo os rótulos dos produtos. O chucrute hoje está mais disponível, é um alimento bastante divulgado e existem mais lados. O miso, que é uma pasta fermentada que permite fazer a sopa de miso, que muitas pessoas conhecem dos restaurantes japoneses. O miso dos restaurantes japoneses não é o exemplo do miso com melhor fermentação, existem misos melhores que aquele dos restaurantes japoneses, que é mais soft, é bom para casar, entre aspas, com sushi. E todos os alimentos com soja, mas na forma fermentada, ok? Portanto, a soja é um feijão de difícil digestão, é preciso saber cozinhá-la bastante bem. Portanto, quando muitas vezes se endeusa a soja e diz, é preciso comer soja, é assim, é uma excelente proteína, do ponto de vista vegetal, mas deve ser bem preparada e bem consumida. E eu sugiro sempre que as pessoas procurem os alimentos feitos com soja na sua forma fermentada. Fermentada significa já pré-cozinhada, basicamente. Okay? Muito fácil de assimilar, não exige grande esforço do nosso corpo para o digerir. Um dos exemplos é o tempê, o molho de soja biológico, ou shoya, que muitas vezes nós conhecemos do sushi, ok? Está ali precisamente para isso. Aliás, no sushi, é curioso, eu vou dar aqui um exemplo. Quando nós comemos peixe cru no sushi, como devem imaginar, o peixe já não é de fácil digestão, sendo cru, mais difícil é. Não é por acaso que no sushi colocam nabo cru ralado, que geralmente nós colocamos de parte. Mas o nabo cru ralado está no sushi, na refeição do sushi, precisamente para ajudar a digerir melhor o peixe cru. É curioso. Assim como o shoyu, ou o molho de soja, é precisamente para isso. Okay? Além de ter um sabor muito interessante, o sabor umami, quando se mergulha lá, torna aquilo um intensificador de sabor. Daí que há pessoas que mergulham a peça de sushi toda no shoyu, no molho de soja. Mas é interessante notar como na cultura japonesa, que também deu muitas achegas à macrobiótica, se utilizam alguns alimentos para facilitar a digestão do peixe cru. Okay? Outro que existe é o gengibre. O gengibre está lá, mais picante, precisamente aqui neste caso até para neutralizar a eventual presença de bactérias no peixe cru. Okay?
Por isso é que o gengibre está lá. É para ajudar, para facilitar, para diminuir o stress digestivo do sushi. Os japoneses percebiam bastante disto, não é mesmo? Agora, deixa eu ver se daqui anda para a frente, só um bocadinho. Ok. Esta é a pirâmide alimentar macrobiótica. Aqui já quase em jeito final. Na base da pirâmide estão os cereais integrais, vegetais e leguminosas. A proporção não é fixa, esta é uma pirâmide meramente orientadora. Lá em cima estão os produtos que promovem mais stress digestivo e que são comidos de forma mais ocasional, mensalmente, esporadicamente, não excluídos, portanto não se exclui qualquer tipo de alimento, mas na base estão aqueles que, bem mastigados, promovem mais vitalidade, dão mais energia e sem recorrer a um trabalho extremo do nosso sistema digestivo. E no topo da pirâmide, aqueles que, para serem digeridos, exigem mais trabalho. Geralmente, quando a gente come, fica mais pesado e depois é preciso o cafezito para despertar, etc. Parecendo uma pirâmide muito estranha, se saltarmos para a pirâmide da Universidade de Harvard, vimos que é muito, muito semelhante. Cá temos cereais integrais, aqui à esquerda, e eles mencionam mesmo cereais integrais, cereais que tenham fibra, e por aí, daí depois a absorção seja diferente, vegetais, frutos, leguminosas, e só depois lá para cima, na pirâmide da Universidade de Harvard, mais uma vez, é que temos o peixe, ovos, aves e marisco, laticínios, okay? Eventualmente suplementos de cálcio, açúcares, doces refinados, batatas e refrigerantes. Okay? Refrigerantes aqui nem sequer entram na nossa pirâmide portuguesa, mas na Universidade de Harvard obviamente está compreendido porque os americanos são conhecidos pelo consumo exagerado de refrigerantes, não é? Ao ponto, não sei se sabem de hoje em dia, mas de haver famílias mais carenciadas que alimentam os seus bebés com Coca-Cola, porque é barato. Aliás, é grátis, literalmente. Daí haver nesta altura uma epidemia, uma epidemia de diabetes de crianças jovens nos Estados Unidos, muito, muito decorrente dessa facilidade e da quase gratuitidade dos refrigerantes, com que os refrigerantes são apresentados à população. Finalmente, em paralelo com a questão dos alimentos, com aquilo que nós comemos e com aquilo que devemos comer menos, que foi aquilo que falamos um pouco mais atrás, do sono e do exercício físico, a expressão emocional. Eu acho que é extremamente importante, e queria deixar esta mensagem à comunidade dos estudantes e dos pais, que possam estar depois a ver esta palestra, é extremamente importante não só que o aluno tenha assista às aulas e depois vá para casa estudar, como também tenha atividades de expressão emocional. Pode ser o que quiser, pode ser sair com os amigos e conversar, pode ser alguma atividade artística, pintar, qualquer hobby onde haja expressão emocional do aluno vai favorecer imensamente depois a absorção de conceitos, a assimilação de novos conhecimentos. Porquê? Porque lhe vai diminuir o stress, literalmente. Okay? É muito importante compensar o outro lado da moeda. Okay? Não é só literalmente estudar, acordar e ir para as aulas, estudar e depois ligar a televisão e ficar distraído. É muito importante qualquer tipo de atividade em que haja expressão emocional, onde o próprio estudante, aluno, adulto, ok, possa deixar o seu cunho. Saber, ok, estou a fazer isto e isto é uma coisa que eu estou a fazer e tem ali a minha assinatura. Por isso é que muitas vezes pergunto, a mesmas pessoas em consulta, e deixar aqui a questão para os alunos, é o que é que fazes, o que é que quando fazes perdes a noção do tempo? Que tipo de atividade é que quando fazemos perdemos a noção do tempo? Quando somos crianças é fácil, é brincar, ok? Quando somos adultos, geralmente são os nossos hobbies, ou jardinagem, alguns é correr, pode ser pintura, pode ser escrever, pode ser alimentar um blog pessoal, o que quer que seja. Algo no qual a pessoa mergulha e perca totalmente a noção do tempo, algo que permita expressar o nosso interior, literalmente. Libertar as nossas emoções, é um pouco isso. A questão aqui é, se nós não libertamos, se nós temos esta expressão emocional, vamos inevitavelmente começar a consumir aqueles alimentos de 2 slides atrás, ou 4 slides atrás, que diziam, ok, os alimentos que não devemos comer, são esses alimentos que nós acabamos por comer quando não promovemos esta expressão emocional. Ou seja, as expressões dos alimentos estão sempre ligados. A arte são formas de expressão muito pessoal, é importante, lá está, dar algas à individualidade e respeitar o sistema nervoso de cada um. Okay? Cada indivíduo é um indivíduo, cada um tem as suas apetências. É importante, paralelamente com o estudo e com a assimilação dos novos conhecimentos, promover, arranjar um espaço no nosso dia-a-dia para brincarmos um pouco, se quisermos, para incitarmos este tipo de atividades. Literalmente para diminuirmos o nosso stress mental e não começarmos a consumir alimentos que são mais nefastos. Ver qual é a vocação, muito importante, ok, onde é que está a nossa vocação? E como já dizia Confúcio, que é um pensador chinês há mais de 2000 anos atrás,
trabalhe com aquilo que gosta e não terá que trabalhar um dia sequer na vida. Este será o ideal, ok? É muito difícil que toda a gente possa fazer isto, mas poder fomentar pelo menos que uma parte do dia seja empregue, e grande parte da nossa energia, uma parte da nossa energia seja empregue em atividades que nos dão verdadeiramente gozo e que não seja só uma obrigação, porque aquelas que são uma obrigação geram stress, e se geram stress digestivo, e a maior parte das vezes geram stress emocional. Vamos atrás de alimentos que são menos benéficos, e depois traz stress digestivo, que traz stress emocional, que traz stress digestivo, e andamos sempre nesse ciclo. Deixo por fim aqui alguns contactos para as pessoas que queiram saber mais, alguns contactos para consultas de orientação. Eu estou muitas vezes, por exemplo, na Clínica Médica do Porto. Podem contactar o Isaac, eles também têm certamente o meu contacto, e quem quiser saber mais acerca de como a macrobiótica, como os alimentos naturais podem ajudar a regular o nosso bem-estar físico, mental, emocional e até performance em alturas de exames, por favor, sintam-se à vontade. Se quiserem fazer aqui algumas questões, aqui deixo também alguns contactos de entidades formadoras que hoje são das entidades lá mais próximas, mais conhecidas, que é o Instituto de Macrobiótica de Portugal, que está representado em Lisboa, que já esteve no Porto, no qual eu ainda cheguei a ser diretor, a Escola da Catalunha, também há em Valência, mas aqui em Portugal, essencialmente Lisboa, embora já alguns sítios espalhados com formação pelo país, estes são os núcleos mais importantes. Às tantas deixava aqui um bocadinho para, se alguém quiser colocar alguma questão relativamente àquilo que eu falei. Obrigada, Dr. Nuno. Foi muito interessante e sem dúvida enriquecedor perceber tudo isto e que alimentos é que podem potenciar aqui a nossa saúde, não só física, mas também emocional. Já temos aqui uma questão no chat da Catarina, que pergunta que, uma vez que desaconselha o consumo de café, que alimentos é que poderia recomendar de forma a substituir, pronto, este alimento que funciona muito como estimulante, não é, no nosso dia a dia? Muito bem, deixa-me só abrir aqui para ver se eu vejo o chat. Ok. É uma excelente pergunta, bastante pertinente mesmo. Há bebidas, e uma que eu vou recomendar aqui é transversal, pode ser bebida por qualquer tipo de adulto, uma que se chama chá de 3 anos. Okay? Chama-se chá de 3 anos, ou kukicha, é o nome mais oriental dele. É talvez o único chá alcalino, o único chá que não é ácido. É um chá com sabor bastante neutro. É um chá que não é estimulante do sistema nervoso, mas é tonificante. O que é que significa? Não é algo que nos deixe exacerbados, mas é algo que favorece a tonicidade da parte intestinal. Portanto, se houver alguma distensão abdominal, se houver inflamação intestinal, é algo que reduz esse tipo de inflamação. Promove o tal estado mais neutro, mais tonificado do sistema digestivo, que por conseguinte depois vai promover também estabilidade emocional. Portanto, se procurarem chá de 3 anos, é uma das excelentes opções. Qualquer pessoa pode tomar. Deixo aqui uma salvaguarda: se houver alguém com problemas renais, com formação de pedras renais, que o faça mais diluído. É um chá com bastante cálcio. Okay? Portanto, também ajuda também à mineralização dos nossos ossos e das nossas unhas e do cabelo. Portanto, é bastante interessante nesse sentido. Pode ser tomado por qualquer pessoa, de manhã, à tarde, à noite, sem grande preocupação. Tirando os bebés, com menos de, sei lá, 20 quilos, esse aí não convém muito à noite, são mais sensíveis, mas mesmo durante o dia eles podem tomar isso sem qualquer tipo de problema. Chá de 3 anos é uma excelente ideia. Talvez seja o mais neutro dos chás. Depois há algumas tisanas que podem beber para hidratar. É sempre importante hidratar, sem dúvida. Nada de muito açucarado. Okay? É importante aqui. A beberem de sumos. Sumo de maçã, por exemplo, com cenoura, acaba por neutralizar um bocadito o ácido da maçã. Pode ser importante nesse caso. Felizmente hoje em dia já se vê muitos sumos assim com vegetais misturados, mas é uma boa ideia. Obrigado, boa pergunta. Boa, chega. Vamos ver aqui o chat. Obrigada. Temos mais uma questão. Esta, pronto, incide aqui no tema do sono. Que alimentos é que devemos privilegiar ou evitar ao jantar para conseguirmos dormir melhor? Ok, uma questão muito interessante para diminuir o stress digestivo e mental, nomeadamente no dia seguinte, ou seja, evitar acordar com aquele peso desgraçado que a noite não correu bem ou algo do género. Uma das grandes dicas é conseguir ir para a cama com a digestão já feita. Ou seja, não estarmos, antes de falar daquilo dos alimentos, ok? Mais tudo, ou seja, estar, entre aspas, em jejum quando vamos dormir, nomeadamente a partir das 11 da noite. Ainda há pouco falava isso na consulta, a partir das 11 da noite, se conseguirmos não ingerir nada e estar a adormecer, e podemos estar a adormecer sem que o nosso organismo esteja ao mesmo tempo a trabalhar num processo de digestão, porque é para descansar,
ok? Não é para estarmos a descansar a nossa mente e estar o nosso fígado a lidar com comidas mais pesadas. Sabemos que aí vamos acordar com aquela sensação de que passamos o caminhão por cima, é o que acontece muitas vezes. É o que acontece, por exemplo, quando se bebe álcool antes de ir para a cama, ou até perto de ir para a cama. O nosso fígado fica a metabolizar o álcool muito tempo, ou carnes pesadas, ou alimentos de difícil digestão, fica a metabolizar muito tempo, ou seja, o nosso corpo está em descanso e o fígado está a trabalhar àquela hora. E na altura em que o nosso fígado devia estar a fazer literalmente limpeza, porque é o órgão responsável por fazer detox, fazer limpeza e até queimar algumas gorduras, é um dos truques para não engordar, é não comer antes de ir para a cama, ou se quiserem engordar, comer antes de ir para a cama vai fazer isso, não recomendo, mas é uma das questões, ou seja, não comer mesmo, o ideal 2 horas antes de dormir, okay? Se houver cedo, beber um bocadinho do líquido ou de chá e pouco mais. Não beber muito, que senão também depois acordam à meia da noite para esvaziar a bexiga. Alimentos para privilegiar ou evitar ao jantar. Basicamente é assim, é termos a noção que ao jantar vamos estar a nutrir o nosso corpo para algum tipo de atividade. E se a seguir ao jantar não vamos ter grande atividade, se vamos estar em frente à televisão ou só a estudar ou algo assim do género, pouco tempo, não é preciso para já comer grandes quantidades. Será mais interessante comer mais ao almoço e menos ao jantar. Portanto, comer menos, mastigar bastante bem, alimentos de mais fácil digestão. Se reparar, a maior parte das pessoas faz isso, que é sopas à noite. Okay? Portanto, comer sopa à noite é uma boa sugestão. Uma das dicas que eu dou sempre é fazer uma espécie de sopa mais um mini prato. Utilizar à noite uma espécie de um pires um bocadinho maior, em vez do prato normal, que a gente tem tendência para encher, utilizamos um prato mais pequeno, uma sopa e um prato mais pequeno. A menos que vamos ter uma atividade brutal logo a seguir e vamos despender dessa, sei lá, uma night run ou coisa do género, não faz sentido comermos muito à noite. E às vezes fazemos só porque chegamos a casa cansados e finalmente descontraímos e finalmente vem o apetite e, como dizem muitas vezes nas consultas, comemos este mundo e o outro, não é? E sem a mínima noção, a maior parte das vezes. E é uma forma de estarmos a compensar o stress todo acumulado durante o dia. Acontece muito isso. E efetivamente não é nada benéfico. Há vários alimentos que são tidos como indutores de sono, mas alguns chás, como valeriana, podem ajudar a induzir um bocadinho de sono e a relaxar. O kuzu, tal vez que eu vos falava, que eu recomendo imensas vezes, o kuzu na forma doce, que é o kuzu feito com sumo de maçã. Depois eu posso enviar, ou quem quiser, através de e-mail, pode-me perguntar essa questão, envio facilmente essa receita, é super fácil de fazer, funciona bem. Alguns estudos dizem que a banana também ajuda, a única questão é que a banana às vezes é difícil de digestão, portanto, mastigar a banana pode ajudar a induzir o sono. Beber leite não é daquelas coisas, é um alimento de conforto, ok? É daquelas coisas que geralmente, vou beber um leitinho morno antes de ir para a cama, e vou fazer isso. Não é, a maior parte das vezes é contraproducente. É, na verdade, a meu ver, uma espécie de memória residual da nossa infância. Tá? E é um alimento de conforto. Nós vamos beber leitinho porque nós bebíamos antes e aquilo reconforta o estômago e tomar. Há umas pessoas que sabem que não reconforta, evidentemente. Substitua o leitinho por outro tipo de bebida quente, morna, lá está o cuso doce é mais interessante e não agride o estômago e não provoca a formação de mucos, como muitas vezes o leite provoca ou promove. Evitar, sim, as comidas pesadas. Carnes muito pesadas à noite, é mais nesse sentido. Por isso é que muitas vezes as pessoas comem carne à noite e dizem agora apetece-me é melhor fazer uma caminhada. Sabe? Quando a gente acaba de jantar e diz é melhor fazer uma caminhada, porque tenho que, utilizas aqui no Porto muitas vezes a expressão desmoer, não é? Ou ajudar a digerir um bocadinho esta digestão. Ou muitas vezes quando as pessoas acabam de comer, por exemplo, ao almoço, e ao contrário, e ficam com um sono terrível, é sinal que os alimentos que ingeriram estão a causar demasiado stress digestivo. E o sangue está todo a fluir para a parte digestiva e por isso nos dá aquele sono terrível a seguir ao almoço. Não sei se respondi à questão, se era essa. Bem, penso que sim. Basicamente, Sim. uma mensagem muito transversal é não comer alimentos pesados, não é? E estarmos sempre conscientes que... Se puderem, se as pessoas comerem alimentos de origem animal, privilegiem comê-los à hora do almoço. Uhum. Em que a seguir vão ter atividade, vão caminhar, vão precisar daquele excesso e vão consumi-lo. À noite, mais base vegetal, lá está. Um pouco como os nossos antigos faziam, à noite comiam sopinha e às vezes um bocadinho de pão, às vezes umas sopas de pão, algo do género, e depois iam para a cama passado um pouco, não é? Claro que nós temos um estilo de vida muito, muito modificado relativamente aos nossos antepassados. Nós não nos deitamos quando o sol se põe, nem despertamos quando o sol nasce, não é?
deveria ser mais ou menos assim, e aí estaremos perfeitamente ambientados. De qualquer forma, temos que nos adaptar o mais possível ao meio ambiente, porque nós trabalhamos com o meio ambiente sempre, quer queiramos, quer não. E somos influenciados por ele, quer queiramos, quer não, como eu expliquei logo no primeiro slide da apresentação. Claro. Tenho aqui mais uma questão que penso que mandaram diretamente aqui, só para mim, que pergunta se existem alimentos que podem potenciar a nossa capacidade de memorização ou de concentração. Existem alimentos que têm alguns minerais que podem favorecer isso, ok? Daí que existem alguns suplementos, muitas vezes, que falam relativamente a isso. E estamos aqui a falar de magnésio, do zinco, cálcio, ou seja, tudo aquilo que favorece, que fortalece o nosso sistema nervoso. Há um conjunto de nutrientes, sim, uma espécie de kit de nutrientes que fortalece o nosso sistema nervoso, e ao fortalecer o nosso sistema nervoso favorecem a rapidez com que as sinapses são feitas, e a assimilação, muitas vezes, mais do que até essa parte do sistema nervoso, a forma como fortalece o nosso intestino e a assimilação que o nosso intestino faz dos alimentos, favorece depois a assimilação com que o nosso cérebro faz da matéria, neste caso do conhecimento que nos é transmitido. Dentro do reino vegetal é muito fácil ver isso. Todos aqueles, os vegetais verdes, ok? Os que contêm clorofila são fantásticos nisso. Os vegetais de folha verde são fantásticos nisso. Tem ferro, tem zinco, tem magnésio. As algas são fantásticas nisso. Em muitos livros macrobióticos se diz que mastigar uma alga kombu, uma alga kombu é uma alga um bocadinho mais dura, existe aqui também no Atlântico. Mastigar uma tirinha de alga kombu pela manhã favorece a memória e a assimilação, basicamente porque a alga kombu tem esses minerais, portanto pode ser um alimento a incluir em estofados, em algum tipo de preparações. As leguminosas são também ricas nesses minerais, okay? Portanto, variadas leguminosas, entre grão de bico, feijão fradinho, feijão branco, feijão vermelho, lentilhas, o próprio tempê, que é uma leguminosa, a soja fermentada na forma fermentada que falámos aqui há pouco. Portanto, variar as leguminosas é muito importante para podermos escolher todos os aminoácidos. Eu lembro que há pouco tempo estive numa intervenção, há relativamente pouco tempo, numa intervenção em que uma nutricionista falava e mencionava que mascar chiclete favorecia a memória. Portanto, o ato de mastigar, este ato assim, favorece a memória, favorece o fortalecimento da memória. Hein? Elas iam mascar chiclete e diziam de uma forma muito curiosa que era mascar chiclete sem açúcar. Obviamente, era nutricionista e disse, temos que mascar chicletes, mas chicletes sem açúcar. E eu depois intervim e perguntei, mas ok, na macrobiótica até falamos de uma alga, kombu, e ela disse, que gira, é uma boa alternativa e tal, porque é uma alga relativamente rija, não é provavelmente uma goma, mas é rija, é interessante de mastigar. Claro que é mais salgada, mais alcalina, não é ácida, nem promove inflamação como as chicletes com açúcar ou com aspartame. E eu perguntei qual era a chiclete sem açúcar que ela conhecia e ela não me soube dizer. Portanto, não. Se conseguirem tirar sabor à chiclete e depois mascar, ótimo. Vou tirar o açúcar, mas sim, o ato de mastigar, tudo aquilo que promove esta mastigação favorece. Sabe-se que este ato de mastigar favorece a ativação neuronal e a ativação da memória. Ou seja, comer alimentos refinados, alimentos muito fofos, ir ao McDonald's todos os dias, sabem? O hambúrguer McDonald's está feito para os preguiçosos, para que a gente mastigue o mínimo possível e aquilo seja super rápido. Os mais preguiçosos até tiram os pickles lá dentro. Vocês devem conhecer aquele amigo que vai lá e tira o pickle dentro do hambúrguer, não é? Epá, tudo menos o pickle. Ou seja, até aquilo que era mais crunchy, eles se retiram. Está feito precisamente por isso. É comida super processada que favorece, em último grau, se quer assim, concomitantemente, um pensamento um bocadinho mais processado e mais lento, que pode favorecer isso. Obrigada. Não sei se mais alguém quer colocar alguma questão. Se quiserem também podem ativar o áudio e colocá-la diretamente. Estejam à vontade. Bem, não havendo mais nenhuma questão, dava então por encerrado este webinar, agradecendo mais uma vez o tão importante contributo do Dr. Nuno por dinamizar esta sessão. Acho que foi mesmo muito interessante e tivemos aqui algum envolvimento dos participantes, portanto é sempre um bom sinal e sinal de muito interesse. E portanto muito obrigada a todos pela vossa presença e pela vossa participação.
Obrigada, Dr. Nuno. Obrigado eu pelo convite, obrigado.